desde que essa guerra começou a impactar as economias, não só no cenário aqui do Brasil, mas globalmente falando, sobre o que pode acontecer se a guerra começar a se estender mais do que se era imaginado. Claro que ninguém sabe quando que a guerra termina, a gente sabe quando ela começa, mas ninguém sabe quando ela termina, e a gente vai vendo os efeitos ao longo dos dias. A gente viu crise de combustível, a gente viu questão de fertilizante, a gente vê inflação disparando, e isso não só lá na Europa, aqui no Brasil, bastante, principalmente a gente viu IGPM já pegando algumas questões relativas a essa questão de energia, de petróleo na inflação. Queria saber como que está essa sua visão, né, desse conflito todo, os impactos que a gente está sentindo aqui no Brasil e se existe alguma perspectiva, né, de como o Brasil pode se sair se essa guerra não terminar rapidamente. Então, essa é uma boa questão, porque quando a gente olha do ponto de vista econômico, uma guerra é um cenário de completa incerteza, né? A gente não, quando ela inicia, ninguém sabe quando ela vai terminar, não sabe como vai ser o desdobramento entre os países, mas de alguma forma ou de outra, os países acabam se adaptando a esse cenário, justamente porque não sabe quanto tempo que ele vai durar. Então, mesmo no cenário, Felipe, você citou a questão dos combustíveis, até o próprio petróleo, né, que saltou praticamente para o barril do petróleo saltou para $130 o barril, ele já recuou bastante, né, ele já está em $100, mesmo o gás natural teve uma queda pequena, apesar de ter dobrado o preço, teve uma queda pequena, e de qualquer forma você tem até movimentos, Felipe e Rafael também acho que é bem interessante de falar, movimentos de médio a longo prazo para evitar, por exemplo, essa dependência do petróleo, petróleo que a gente conhece. Então, você tem até pesquisas, estudos que estão sendo feitos para você ter uma gasolina sintética, né, que eles chamam de e-fuel, né, que é uma gasolina que é feita com a água, né, com o hidrogênio presente da água e o carbono presente no ar. Então, você não teria necessariamente que precisar do petróleo para produzir gasolina, que é uma coisa, nossa, parece ser muito distante. Mas já tem muitos estudos, inclusive o governo da Alemanha tem patrocinado bastante esses estudos, a Porsche tem até montado uma fábrica no Chile para testar esse poder dessa gasolina sintética. É muito caro, só para não animar todo mundo que está vendo aí, é uma gasolina que ainda é muito cara para produzir, ainda tem toda uma tecnologia para ser descoberta, para se tornar mais eficiente, mas eu acho que responde um pouco da sua pergunta, dessa incerteza que existe com a guerra. A Rússia ali é um grande produtor de petróleo, tem outros países, Irã também, que não tem boas relações diplomáticas com os Estados Unidos, são grandes produtores do petróleo. Se acontece um desdobramento maior da guerra, a questão mesmo que os Estados Unidos seja um grande produtor de petróleo, ele consome praticamente tudo que produz. Então ele precisa importar. Então ele sabe, Estados Unidos e outros países europeus sabem que essa dependência de países que não são alinhados politicamente e do ponto de vista de relações internacionais é muito ruim. Então, por isso que essas pesquisas que utilizam essa base tecnológica, eu dei só esse exemplo do e-fuel, né? Mas você tem vários outros cenários ali, mesmo de gás natural, investimento em biomassa. A gente fala pouco, nas últimas semanas pouco se falou sobre isso, mas a gente teve um cenário de crise hídrica muito forte, né? De diminuição das chuvas, redução das chuvas ali, mas esse ano São Pedro contribuiu e choveu bastante. Então, a gente tem até reservatórios no Nordeste que estão com 100% da capacidade, saiu há pouco tempo essa notícia, e você teve reservatórios no Sudeste, no Centro-Oeste, que estão com bastante água ali disponível para fazer energia hidrelétrica, que é uma energia limpa, que o Brasil é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica. Então, o Brasil, nesse cenário, você tinha perguntado qual é o impacto, para a questão de energia, a gente fica mais impactado para a questão da gasolina, mas a questão de produção de energia, que, por exemplo, na Europa é com gás natural e outros carvão e outros bens ali, né, outras matérias-primas, o Brasil não é tão impactado. Mas existem esses movimentos de curto, médio prazo, como que a gente vai substituir esses insumos que vêm desses países que estão em guerra, e também de longo prazo para falar, o pessoal brinca, né, que a era do petróleo não vai terminar por fim do petróleo, vai terminar porque você vai descobrir, né, vai pesquisar e vai inovar em tecnologias para que isso não seja necessário você continuar extraindo petróleo e fazendo da mesma forma.